Você vê que as minhas palavras, elas fluem. Eu não titubio em nenhuma palavra. Ela vem uma atrás da outra, porque o meu cérebro está muito bem cuidado. Eu cuido muito bem do meu cérebro. Porque não só a minha vida pessoal depende dele, a minha saúde depende dele, e a minha vida profissional, falando aqui para você, depende dele. Então você pode chegar aos 70, aos 80, aos 90 anos com um cérebro novinho. Tudo isso que eu vou propor para você aqui, por exemplo, uma noite de sono bem dormida, protege seu cérebro. Eu recomendo, hoje tem disponível no mercado, você adquire um óculos que corta o raio azul. Porque chama, eu não sei se você conhece esse termo. Se não sabe, não conhecia, vai conhecer agora. Que a melatonina, ela é assim, ela só trabalha, a pineal só trabalha no escuro. E como é que você faz para melhorar isso? Você vê que as minhas palavras, elas fluem. Eu não titubio em nenhuma palavra. Ela vem uma atrás da outra, porque o meu cérebro está muito bem cuidado. Eu cuido muito bem do meu cérebro. Porque não só a minha vida pessoal depende dele, a minha saúde depende dele, e a minha vida profissional, falando aqui para você, depende dele. Então você pode chegar aos 70, aos 80, aos 90 anos com um cérebro novinho. Aquele indivíduo que faz ginástica todo dia, ele chega aos 80 anos todo musculoso. Eu conheço concursos nos Estados Unidos de pessoas com mais de 75 anos são fisiculturistas, porque a vida inteira é cuidar do corpo. Aliás, quando você cuida do corpo, você está também cuidando do cérebro, porque hoje nós sabemos que a atividade física, ela estimula o cérebro a ter um fator, existe um componente nem lá, Brain Derived Growth Factor, onde essa substância, ela cria uma coisa chamada neurogênese. Ela estimula a glia a manter-se jovem. Então, a atividade física é um modo de você manter o seu cérebro. Chama fator neurotrófico derivado do cérebro, traduzindo em português. Fator neurotrófico derivado do cérebro. A descoberta disso foi uma grande jogada. Existem muitas coisas que fazem o fator neurotrófico derivado do cérebro aumentar. Tudo isso que eu vou propor para você aqui, por exemplo, uma noite de sono bem dormida, protege seu cérebro. Você vai dizer, mas peraí, eu tenho problema de insônia. Bom, se você tem problema de insônia, já começa um grande problema. Porque se você tem problema de insônia, e se você não dorme as suas 7 horas e meia, 8 horas por noite, porque essa história de falar que você vive com 4 é mentira, isso é uma mentira muito grande que você tem, porque você está enganando a você mesmo. Você aprendeu a dormir com 4, a viver com 4, mas você não consegue recuperar o seu cérebro direitinho. Você está sempre on demand, está sempre precisando de mais. Então você tem que dormir pelo menos 7 horas e meia. Se você acorda à noite para urinar, tem alguma coisa errada. Eu sei que você pensa que você está com problema de próstata. Não tem nada a ver. A mulher não tem próstata, ela também acorda à noite. Não é verdade? Sua esposa também acorda à noite. Tem a ver com o nível de cortisol. Já que você acordou, você vai urinar. Aí sabe o que você faz? Você liga ali a luz do banheiro, fazer xixi. No momento que você ligou a luz, a sua pineal para de produzir melatonina. Você volta para a cama para pegar no sono de novo, é difícil. Então eu ensino as pessoas o seguinte: se você continua tendo que levantar à noite para urinar, eu recomendo que você tenha uma lanterna na cabeceira da cama, de preferência de luz vermelha, porque a luz vermelha não estimula, não bloqueia a pineal. E aí você vai. E você tem insônia primária ou insônia secundária? Você tem dificuldade de pegar no sono, é um tipo de insônia, que eu chamo de primária, que é quando começou. E você tem um que eu chamo de secundária, que você dormiu e acorda e depois não consegue dormir mais. Tem gente que tem as duas. Tem dificuldade para entrar no sono, para dormir, e tem dificuldade de permanecer dormindo a noite inteira. Então, se você tem dificuldade de permanecer dormindo a noite inteira, você então se levanta, você não pode acender a luz. Porque você tem que, se fosse acender, o resto da noite já atrapalhou. Agora, se você tem dificuldade para dormir quando você deita na cama, eu recomendo, hoje tem disponível no mercado, você adquire um óculos que corta o raio azul.
Porque eu não sei se você conhece esse termo. Se não aprende, não sabe, não conhecia, vai conhecer agora. Chama escuridão virtual. Existem óculos especiais, simples, baratos, que você compra no mercado, que às 6 horas da tarde você coloca os óculos. Você continua trabalhando normal, você continua assistindo televisão normal, você continua trabalhando no seu computador normal. Mas o raio de 420 a 480 nanômetros, que é a luz azul, ela não entra mais no seu olho. O óculos bloqueia. Então, para o seu cérebro, olha que bonito, para o seu cérebro você está na escuridão. Como para o seu cérebro você está na escuridão, porque o raio azul de 400 e poucos nanômetros não entra no seu, que aquele óculos bloqueia aquele comprimento de onda, você agora pode trabalhar no computador, pode assistir televisão, até a hora que você quiser. É como se você estivesse no escuro. E como para o seu cérebro você está no escuro, por isso que chama escuridão virtual, você então começa a fabricar melatonina. Porque a melatonina, ela é assim, ela só trabalha, a pineal só trabalha no escuro. Amanheceu o dia, ligou a luz, ela para de trabalhar. Já durante o dia, ao contrário. Você precisa ter luz durante o dia. Você não pode ficar dentro de casa só com luz artificial durante o dia. Você não pode usar óculos escuros em ambiente interno. Você pode usar, até usar em ambiente externo, se te incomoda. Mas em ambiente interno, não. E você tem que, se você mora num apartamento e você não sai dele, você tem que pelo menos chegar na janela ou na varanda, expor o seu rosto à luz solar, nem que seja por 2, 3 minutos, para dar aquela ligada no cérebro. Então, olha, tudo isso que eu estou falando até agora não precisa de dinheiro nenhum, pô. Mas você tem que preocupar em dormir melhor. Você tem que fazer exercício. Você tem que cuidar do sono. Você tem que estimular o seu cérebro. Você tem que dar desafios para ele. Você vai fazer quebra-cabeça, você vai fazer palavra cruzada, você vai preparar coisas, por isso que é importante você continuar trabalhando, você tem que entregar o projeto. Tudo isso é estímulo. Depois que nós fizemos essa parte, aí agora eu vou lhe ensinar como é que você faz para o seu cérebro ser mais forte, do ponto de vista nutricional. Primeiro, você tem que comer menos açúcar, porque o seu cérebro é 2% do peso do seu corpo. Quanto é que você pesa? Subiu na balança, deu 70 quilos? Seu cérebro é 1,4 kg. Seu cérebro é 2% do peso do seu corpo. Porém, consome 25% do oxigênio que você respira. Ele é 2% do peso do corpo, mas ele consome 25% do oxigênio que você respira. Então, o oxigênio é fundamental para ele. E ele também consome muita glicose. A insulina não passa na barreira hematoencefálica. O cérebro é muito protegido. O cérebro produz a sua própria insulina. O cérebro desenvolve um diabetes, chama diabetes tipo 3, que você conhece com o nome de Alzheimer. Alzheimer, hoje, é considerado o diabetes do cérebro. É um diabetes tipo 3, onde agora tem resistência insulínica dentro do cérebro. E como é que você faz para melhorar isso? Você faz a dieta paleolítica. Se você voltar antes de 10 mil anos atrás, a era paleolítica, ninguém tinha açúcar para comer, não existia cana-de-açúcar. Não existia, só a descoberta depois de Colombo, que surgiu o açúcar no mundo. Não tinha isso. Por isso que nós temos tanto velho gagá, infelizmente. Você vai nas outras culturas, você vai na cultura japonesa, por exemplo, existe um respeito muito grande pelos idosos. Mas você pega um indivíduo em Okinawa, que é o lugar do mundo onde mais tem longevos, onde mais tem centenários no mundo, é numa ilha no Japão chamada Okinawa. Lá se encontra na rua toda hora, cara com 6, 100, 110, 115 anos, andando de bicicleta, lutando judô, e admirado pela sociedade. Eles têm um respeito muito grande pelo idoso. E quando eles querem conselho, eles vão para o idoso e perguntam, porque o idoso tem tempo de vida, tem experiência de vida. Aqui no Brasil, a maioria dos idosos está tudo gagá. Você vai perguntar o que para eles? Como é que eles vão te dar conselho se o cérebro deles não funciona direito mais?
Mas a boa notícia para você é que isso pode ser restabelecido a qualquer momento, a qualquer hora. Essa que é a mensagem que eu estou trazendo para você aqui, tá bom? De que você pode, a sua mãe, o seu pai, o seu avô, sua avó. O problema dos hipnóticos é que eles fazem você dormir, mas eles também diminuem o REM. Para quem não sabe, REM é REM, é Rapid Eye Movement. Nós temos, o sono tem 4 fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. O sono, depois que ele passa pela fase profunda, 6 vezes por noite, mais ou menos 20 minutos, 15 a 20 minutos, ele entra numa fase chamada REM, que é conhecida como fase paradoxal do sono. Por que paradoxal? Porque se eu estiver monitorando o eletroencefalograma dessa pessoa, as ondas eletroencefalográficas são ondas de quem está acordado, são ondas betas. Por isso que chama paradoxal. E concomitantemente há um movimento dos olhos. E isso é que descansa a cabeça, que descansa a mente. Então é a quantidade de REM que eu tenho que me descansa. Eu posso dormir muitas horas. Se eu não tiver REM, eu não descanso. Então, para você aumentar o seu REM, você tem que começar com aquela história. Já que você não acha o óculos, você não achar, você tem que diminuir as luzes na sua casa a partir das 6 horas da tarde. Você tem que ter luz mais apagada. Se você tem os dimmers, você diminui a luminosidade na sua casa. Quanto menos luminosidade, melhor. Existe uma coisa chamada 5-hidroxitriptofano, que o médico pode receitar para você, uma coisa simples. É um alimento, na realidade. É o triptofano, só que quando ele entra no corpo, ele vai virar o 5-hidroxitriptofano, só que nem todo mundo que ingere triptofano vira 5-HTP, 5-hidroxitriptofano, porque o cortisol aumentado prejudica essa transformação de triptofano em 5-HTP. Então, esse 5-HTP, o médico receita para você, não é controlado, não é nada, entendeu? É um alimento, isso é um suplemento que você tem e você faz de preferência sublingual na hora de dormir. Então, com isso aí vai facilitar o REM. Agora, o benzodiazepínico que você toma, você tem que ir no médico para ele te ensinar a desmamar dele. Porque não é simplesmente parar de um dia para o outro. O seu cérebro já acostumou com esse benzodiazepínico que você está tomando. Tá? E esse benzodiazepínico que você toma, você tem um desmame dele, igual você desmama de uma heroína. Tem uma certa dificuldade. Tem lá todo um esquema, o médico vai pedir para você fazer desmamar 20% por semana, e vai introduzindo outro. Então tem 2 problemas aí que você tem que ter. Um é de introduzir substâncias, por exemplo, L-teanina aumenta o REM. Onde se encontra a L-teanina? No chá verde. Só que você não pode tomar chá verde à noite, porque o chá verde tem cafeína. Tem a L-teanina, que faz você dormir, e tem a cafeína que faz você ficar acordado. Então o que eles fizeram? Eles tiraram a L-teanina do chá verde, fizeram na forma de cápsula, e o seu médico te passa, você toma aquilo, junto com 5-HTP, vai aumentar seu REM. E ele vai te ensinar como é que se desmama desse benzodiazepínico aí que você está tomando. Tá bom? Nós temos mais de 50 neurotransmissores, mas 4 são importantes. A dopamina, a acetilcolina, o GABA e a serotonina. São os 4 pilares. A serotonina, ela cuida muito do seu estado de humor. Quando você está triste, deprimido. Aliás, os remédios que você toma para depressão, hoje, a grande maioria são inibidores da recaptação de serotonina na fenda pós-sináptica. O que quer dizer isso? Você usa a serotonina e aí ela é puxada de volta. Esses remédios deixam a serotonina na sinapse. O jeito de você produzir serotonina é através de um aminoácido chamado o triptofano, vai virar 5-HTP, que vai virar serotonina, que com a luz apagada e o olho fechado, vai virar melatonina, que é o hormônio que vai fazer você dormir bem junto com a serotonina. Então você pode, se você ingerir coisas ricas em triptofano, ou ir no médico e ele passar o triptofano para você, porque também não é remédio, ele é um suplemento. Qual a diferença entre remédio e suplemento?
O suplemento é algo que existe no seu corpo. Quando você toma um benzodiazepínico para dormir, quando você coloca ele na boca, o seu corpo fala: que porcaria é essa? Isso não existe no meu corpo. Então eu vou eliminar. Aí vem os efeitos colaterais. Quando você coloca um aminoácido que é usado, está no leite, por exemplo, está na carne, o seu corpo fala: isso aqui eu sei o que é, isso aqui é triptofano. Eu vou quebrar isso em 5-HTP, vou fabricar serotonina e de noite, quando fechar, fechar o olho e apagar a luz, isso vai virar melatonina. Por isso que a serotonina tem a ver com dormir. Porque o hormônio que vai fazer você dormir bem, que é a melatonina, ela advém da serotonina, que é a área límbica do cérebro, que é a área emocional do cérebro, onde estão as emoções, armazenadas as emoções. Os neurônios dessa área límbica, eles são diferentes das outras áreas. E esses hormônios, eles se alimentam predominantemente de ômega 3. Tem 2 ômega 3 importantes. O EPA, que é o chamado eicosapentanoico, e o DHA, que é o doxahexanoico. Então, quando você faz a combinação do EPA com o DHA, aí o cérebro então absorve isso, utiliza isso como nutriente. A membrana do neurônio é formada de ômega 3. Por isso que o ômega 3, como suplemento, tem uma atividade muito grande. A dose depende da indicação que você vai ter. Você pode usar ômega 3 para tratar esquizofrenia. Tem muito psiquiatra hoje usando ômega 3 no tratamento da esquizofrenia. São 9 gramas por dia. São 3 cápsulas de 3 gramas 3 vezes ao dia. Você pode usar ela como prevenção. Aí você pode usar uma cápsula 2 vezes por dia. É uma dose razoável. Ou uma cápsula 3 vezes por dia. Entendeu? Então, varia muito. Para que finalidade você está usando? Você tem uma doença bipolar? Você tem um transtorno obsessivo-compulsivo? Tem muito transtorno obsessivo-compulsivo, para quem não sabe o que é isso, é aquele cara que fecha a porta várias vezes, checa uma coisa, checa de novo, checa de novo, checa de novo. Esse transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, TOC, chamamos de TOC. A pessoa tem TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, muitos pacientes têm isso no cérebro por deficiência de ômega 3. Você faz a suplementação com ômega 3, 1.000 miligramas ou 1 grama, 3 vezes ao dia, e o TOC desaparece, vai embora, sumiu, por deficiência de ômega 3. Tem muita mulher no pós-parto, que tem depressão pós-parto, por deficiência de ômega 3. Por quê? Porque o cérebro do bebê, para crescer, do feto, ele precisa de DHA, doxahexanoico, que é um ômega 3. É um óleo que está no óleo de peixe. Só que ele pega de onde? Ele pega da mãe. A mãe tem uma reserva, ele pega da reserva da mãe. A mãe não tem uma reserva, a mãe que se dane. Ele puxa do cérebro da mãe. Porque ele fala assim: ó, a única oportunidade que eu tenho no meu cérebro crescer é agora. Você pode tomar ômega 3 depois, eu não posso. Meu cérebro vai ficar pequeno, então eu vou roubar de você. Aí ele puxa da mãe o DHA. E essa mãe agora vai ter depressão pós-parto. Por isso que na depressão pós-parto não adianta só usar antidepressivo, porque ela não é, ela é por deficiência de ômega 3 e progesterona, que eu não vou entrar na discussão aqui hoje, mas principalmente por deficiência de DHA. Então, geralmente ocorre quando a depressão pós-parto? Na segunda, na terceira gestação, porque na primeira a mulher tinha reserva, aí na segunda ou na terceira a reserva já acabou. O aumento de cortisol diminui a dopamina, tá? Isso é uma pergunta muito inteligente. O cortisol aumentado diminui a dopamina. Dopamina, Carlos, ela predomina na área pré-frontal, porque os neurotransmissores são assim, ó. A dopamina predomina na área pré-frontal, a acetilcolina predomina na área parietal, o GABA predomina na área temporal, tá? E a serotonina predomina na área occipital. Então, a dopamina é que dá o poder cerebral. Esse cara é poderoso, ele tem dopamina. Claro, se tiver dopamina demais, ele está esquizofrênico. O esquizofrênico, ele tem dopamina demais, por isso que ele pensa que ele é dono do mundo. Ele viaja na maionese. Como o paciente que está cheirando cocaína. Ele pensa que ele é dono do mundo, ele é super poderoso.
que a cocaína estimula a produção de dopamina. Agora, o cortisol, não, o cortisol, ele diminui a produção de dopamina. Tanto é que uma pessoa muito estressada a vida inteira, tem gente que tem o estresse dentro do não interessa o que está acontecendo, está sempre estressado, essa pessoa tem uma predisposição a Parkinson. Porque Parkinson é o contrário, é a substância negra que não fabrica mais dopamina. Entendeu? Tanto é que o remédio para Parkinson é o L-Dopa, que é o precursor da dopamina, que trata a sintomatologia. Não resolve o problema, mas trata a sintomatologia.